difícil era você entender, porque às vezes a gente não entende, né? Sim. Às vezes a gente não entende, mas Deus tinha um projeto e o projeto é grande. E comecei a conhecer a Letícia e tal. E foi na época que meu avô voltou da Bahia. E quando ele voltou, ele ficou só me pelas beiradas. Ficava me pelas beiradas, falando da feira, querendo pegar as feiras de volta. Aí eu já falava pra ele, falei, não, vou devolver as feiras pro meu avô tem que trabalhar nas feiras mesmo, eu não quero trabalhar em feira mais não. Entendeu? Eu tô muito cansado, os domingos, tudo que é pra gente passear, eu tô trabalhando na feira. Eu quero arrumar alguma coisa. E a gente sempre vinha pedindo pra Deus, né? Desde o início. Mas antes dessa trajetória sua, de você encontrar a Letícia, de você ter essa oportunidade com o seu avô, tudo isso que você falou aí, fala um pouco pra mim, assim, da importância que foi nesse período de você, de 12 anos, não ter o seu pai e a sua mãe assumir toda essa estrutura para poder cuidar de você e da sua irmã, porque até onde eu sei, sua mãe também não era uma pessoa de uma idade muito avançada e teve uma responsabilidade, porque o pouco que eu conheço da história dela, ela sempre andando nos caminhos do Senhor, né? Então eu queria que você contasse um pouco, porque às vezes deve ter alguma mãe também que passa pela mesma situação, ou pode estar passando agora pela essa situação que a sua mãe passou, de hoje não ter o seu companheiro, e pode se espelhar que, da mesma maneira que aconteceu na vida da sua mãe, de você poder estar aqui hoje, pode acontecer na vida dela também. Fala um pouco da importância da sua mãe, dessa trajetória de você perder o seu pai e ela se posicionar como sua mãe, porque ela foi sua mãe e o seu pai ao mesmo tempo. Porque o seu avô não tinha como estar com você toda hora. Então, querendo ou não, sua mãe assumiu o papel de mãe e de pai, né, William? De pai. Minha mãe, ela é minha mãe e meu pai. E antes de eu perder o meu pai, tinha aquilo. Minha mãe, meu pai, o William e Júlia. Família, fechado. Passeava, uma família normal. Até o momento. Só que depois que eu perdi o meu pai, é a mesma coisa de uma pessoa tá andando, o casal ali tá andando junto, uma pessoa perdeu uma perna, começou a caminhar com uma perna só. Então, quando a pessoa perde uma perna, uma suposição, até ela se adaptar, demora. Então a gente passou um momento de, como eu posso te dizer, hoje a gente chega a ser, a gente pode até dar risada, mas no momento foi muito difícil. No momento. Porque além de mim eu tenho uma irmã também, e eu tenho que cuidar de mim, ainda tenho que cuidar da minha irmã, né? E ela tinha um trabalho dela, né? Trabalhava no Delboni. E a gente saiu de casa. Quando aconteceu, a gente saiu de casa, a gente foi morar com a minha avó. E a minha mãe fazia esse papel, cuidava de mim, da minha irmã. A gente teve muita ajuda dos meus avós, né? Da parte da minha mãe. E o que ela passou foi dolorido. Porque ela era a mulher e meu pai era um homem de casa. Só que quando não tem um homem de casa mais, eu creio que foi Deus na vida dela mesmo, porque foi difícil, até hoje a gente não consegue nem entender como que a gente passou por isso. A gente olha assim, a gente se vê, como a gente passou por isso. E foi feio. Foi feio, a gente não tinha... A gente só queria buscar Deus pra Deus confortar o nosso coração. Só queria buscar Deus pra Deus confortar o nosso coração. Só que minha mãe, ela foi pra peleja, né? Ela foi atrás de um... Como posso te dizer? Ela foi atrás de Deus para que Deus pudesse mudar o cenário que ela estava vivendo, que nós vivemos.
Porque eu estudava em escola particular. Depois que aconteceu, eu não tinha mais escola particular. Com muita luta, minha mãe, ela conseguiu manter a minha irmã em uma escola particular. Aí que entra os meus tios também. Meus tios deram muita força pra minha mãe e pra nossa família. Os meus tios, o meu avô. E a gente passou. Foi difícil. Muitas noites de choro. Muita angústia. Muita angústia, muita angústia. E minha mãe, ela foi muito forte. Ela foi forte. E ela buscou por dias melhores, né? A gente sempre vai carregar a saudade. A saudade tá gritando. Mas a gente sempre espera por dias melhores, né? E minha mãe foi muito forte nisso. E eu agradeço a minha mãe. Quando é dia das mães, quando é dia dos pais, eu falo pra ela que ela é um canal. Ela foi muito forte pelo aquilo que a gente passou. Muito, muito forte. Não só na perca, mas muito forte por mulher desde quando começou o relacionamento, né? Porque meu pai deu trabalho pra minha mãe. Pelo pouco que eu fiquei sabendo... Meu pai deu trabalho. Era na quinta-feira, só voltava na terça, porque na segunda tava desmaiado em algum lugar. Desmaiado que eu digo assim, se recuperando do final de semana, né? E foi luta. Foi luta, luta com força. Eu lembro de uma vez que meu pai pegou o carro da minha mãe, vermelho, o Foxzinho que ela tinha, que era dos dois no caso, né? Meu pai tinha dado pra ela. Aí ele pegou, mas ele pegou uma festa com aquele carro que ele não sabia nem onde tava, ninguém sabia onde o carro tava, que ninguém sabia onde tava a chave do carro. E aquilo dali, eu dentro de casa, eu vi aquela situação. E meu pai, assim, ele era muito brincalhão, com tudo. O circo tava pegando fogo, mas ele tava... Tá, que já resolveu, isso aí não se preocupa com isso não, tá. Aí minha mãe correndo atrás de guincho pra poder achar o carro, pra poder correr atrás de guincho, pra pagar guincho, pra guincho trazer o carro. E foi muitos finais de semana desse jeito. Muitos finais de semana desse jeito. E minha mãe foi forte, hein? Minha mãe lutou até o final. Minha mãe lutou até o final. Lutou até o final. Meu pai, muito carismático, humilde demais. Teve uma vez que teve um dia das crianças, que eu tinha uma piscina de plástico, que minha mãe e meu pai tinham me dado, tava na casa da minha avó. E tinha um videogame, tinha televisão, na época acho que era Play 2, televisão. No dia das crianças, meu pai foi, pegou a piscina, colocou lá na rua, levou pra comunidade, já colocou lá na rua, pegou o videogame meu, pegou minha televisão e colocou lá no barzinho lá, tal, do Buduba. Ficou... E pegou e ficou lá. Colocou a piscina, a televisão e o videogame. Quando minha mãe chegou e viu aquilo lá, ela falou: Meu Deus! Você tá ficando louco, o negócio das crianças. Não, só pra você entender, pastor, como que meu pai, a humildade do meu pai. E tipo assim, ele aprontou com a minha mãe, mas meu Deus, meu pai é sensacional. Não tem outro no Jardim B, não, até hoje. E eu, na minha juventude, nem sempre, né, na minha juventude, eu jovem, nem sempre eu fui forte, fui fiel. Tipo assim, eu fui com o Senhor, né, aceitei Jesus e tal. E eu com 17, 18 anos, eu passei no mundo. E nesse passeio que eu dei, muitas pessoas falavam do meu pai. Muitas pessoas. E a gente chegava no lugar, tal, você é filho de fulano, tal. Ixi, nem pagava pra entrar, já entrava direto, tal. E tal. E sempre vendo aquilo, aí falando, nossa, meu pai conhecido, a importância, tal. E meu pai deu uma... Às vezes minha mãe dá uma... Mas meu pai é sensacional, sempre que eu lembro dele, às vezes eu posto e tal, muita gente fala. E é isso, pastor. Mas é o que a gente tá falando aqui, né, Will?